Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Pedro Antônio Rezende Fogaça, em seu nome e os demais integrantes da mesa diretora. Colegas vereadores mirins, a doutora Quitéria Pérez, o público aqui presente, as pessoas que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos um bom dia. Solicito a TVL a imagem número 1. Antigamente, as crianças brincavam, se divertiam muito na rua, sem medo de serem assaltadas, sequestradas e etc. Peço a imagem número 2. Mas hoje, as ruas estão assim, ó, sem crianças brincando. Claro que tem ruas que são muito movimentadas e não podem ter as crianças brincando, mas tem ruas que não são assim, e as crianças podem brincar lá. Mas hoje em dia, elas têm medo de brincar. Seus pais têm medo por elas também. Porque não é mentira que a gente já sabe que o Brasil, não só o Brasil, mas também Blumenau, está muito perigoso hoje em dia. Tá, a criminalidade aumentou muito e os pais, as crianças têm muito medo de saírem de casa. E por causa disso, elas estão ficando mais sedentárias, elas estão ficando enfurnadas dentro de casa o dia inteiro. Então, elas ficam mais sedentárias, o que significa que a pessoa não pratica atividades físicas. E é sobre isso que eu falarei nesse discurso. Todas as crianças precisam praticar os esportes. Isso é uma coisa que todo mundo já está cansado de saber. Com a palavra em parte, o vereador mirim Bruno Ricardo Mali. Primeiramente, gostaria de parabenizar por esse tema, que é um tema muito relevante. E aconteceu isso lá onde é que eu treino. Um amigo meu, ele estava indo pegar o ônibus, voltando do treino. Ele foi até o ponto, e até o ponto, vários meninos daquela rua começaram a indicar ele até que um deu soco. E depois disso, sem nenhuma explicação, sem nada, ele parou de treinar, parou de fazer atividade física, agora ele só fica em casa, por esse motivo do soco. Ele não foi assaltado, não foi nada. O moleque só chegou lá, olhou para ele e meteu um soco na cara. E agora ele está plantado em casa, como tu disse, está dentro de casa sem fazer nada. E por esse motivo agora ele meio que tem um certo receio de ir para a rua, tem certo medo de fazer esporte. Então acho muito relevante e quero te parabenizar por esse tema que é muito atual. Parabéns. Obrigado. Com a palavra em parte, a vereadora mirim Eixela Suzana Martins. Eu gostaria de te parabenizar pelo seu discurso e também que eu gostei bastante do exemplo que você deu sobre as crianças brincarem na rua, porque a minha rua já é um bom exemplo disso, porque quando eu me mudei para lá, não dava nem para andar direito na rua, porque era criança correndo para tudo quanto é lado e só tinha criança na rua. Hoje em dia, não se vê mais ninguém andando ali, só pessoas saindo para o ponto de ônibus ou indo trabalhar ou coisas do tipo. Não se veem mais crianças na rua. Na rua da minha escola é exatamente a mesma coisa, as crianças não brincam mais lá, justamente por causa da criminalidade. Acabou ficando muito perigoso e elas pararam de ir para lá e o que estão fazendo agora? Na frente de um computador, na frente de uma televisão em casa e não mudam isso. Ficam lá, se tornam sedentárias. Então, eu gostaria de te parabenizar pelo seu discurso, que foi uma escolha muito boa de tema. Obrigada. Eu que agradeço. Com a palavra em parte, o vereador mirim Marco Antônio Dias da Silva. Bem, já que você tocou no assunto de crianças que pararam de brincar, também tem relação com falta de segurança. Inclusive, ano passado já tive até um problema desse, do qual fui assaltado, e realmente acaba sendo que te desmotiva de sair de casa, fica com um pouco de medo. E também não só esse motivo de falta de segurança, mas também acaba sendo pela eletrônica, a criança fica em casa, aí quanto mais é um vício, fica movimentando o cérebro e a criança fica lá no vício, mexendo no computador e acaba se desmotivando de sair de casa. Obrigado pela parte. E não só isso, né? O sedentarismo também pode deixar a criança, além de deixar a criança só em casa, ficando mexendo no computador, sem fazer nada, ela pode ficar acima do peso também. E muitas famílias não podem pagar uma academia, então ela só tem um lugar para fazer um exercício físico, que é na escola. Só que às vezes ela não pode, porque a quadra que ela pode fazer um exercício físico não tem uma cobertura, não tem nem quadra na escola, não tem material para fazer isso, como a minha escola, que ela não tem uma cobertura na quadra. Hoje em dia, os médicos dizem que uma criança ou adolescente deve, no mínimo, fazer 60 minutos de exercícios.
Antigamente, as crianças faziam muito mais, ficavam horas e horas na rua brincando, porque era gostoso ficar com seus amigos lá, brincando de pega-pega, esconde-esconde, fazendo um monte de coisas, fazendo palhaçada. Mas hoje, como a criança só fica em casa, ela tem, no mínimo, uns 10 minutos de exercícios físicos. E a maioria no mínimo, poucas crianças fazem isso. E as outras crianças, elas não fazem porque elas acham chato. Então, elas não gostam de fazer também. E elas ficam mais sedentárias e acabam ficando engordando e ficando acima do peso. Com a palavra em parte, o vereador mirim Thomas Otti Correia. Falasse do tempo, né? Que eu lembro que quando eu devia ter uns 7, 8 anos, eu ia para uma quadra perto de casa com uns amigos meus, a gente ficava das 7 até umas 9, 10 horas, só jogando bola, só brincando. Mas hoje a gente vai ver perto dessa quadra e a gente não vê ninguém, nem à tarde. Eu lembro que nossas mães tinham que vir nos buscar por causa do sereno ou por causa do frio, mas a gente não queria parar de brincar. E eu acho que hoje é isso que falta. Falta as pessoas irem para a rua e se divertirem, saberem como é. Eu ia para a praia com a minha irmã, a gente fazia balanço com corda. Sim, eu caía no chão, mas era divertido. Então, às vezes, essa diversão, que nem um ditado que minha avó falava, que criança que se machuca é criança que brinca. Então, nós temos que, sim, continuar brincando mais e fazer essa geração ir brincar na rua, ir brincar numa quadra perto de casa. Mas temos que também ter locais muito bons para isso. Que nem falasse das quadras, que também tem muitos requerimentos para cobertura de quadra e para essas coisas todas. Isso tem que ser imposto. Mas parabéns pelo discurso. Agradeço pela parte. De acordo com o site DIC+, 31% dos alunos de rede municipal em Blumenau estão acima do peso. Isso é muito porque crianças ou adolescentes que estão acima do peso podem ter um futuro muito ruim, ou às vezes nem ter um futuro, porque em alguns momentos, ou porque em alguns motivos porque não gosta de si mesmo, não gosta da sua aparência, ou porque sofre bullying na escola e pode levar à depressão. Infelizmente, essa é a realidade de várias crianças aqui em Blumenau, que estão acima do peso, porque são sedentárias, porque não têm onde brincar. Isso, algumas pessoas podem questionar, dizendo, como as brincadeiras na rua podem ajudar uma criança ou adolescente? Alguns exemplos para responder essa pergunta é na hora de brincar. Você vai correndo, você vai suando, você vai se exercitando, vai escalando árvores, que era uma brincadeira bem comum antigamente, e várias outras brincadeiras. E é muito importante o bem-estar das nossas crianças, porque, como eu sempre costumo dizer aqui nessa tribuna, e sempre vou dizer, elas são o nosso futuro. É incrível como as coisas que eu falei se conectam, né? Mas não estou aqui para puxar a orelha dos pais e falar, deixe seu filho brincar na rua. Não, eu até concordo às vezes, porque tem ruas que são movimentadas com carros, motos, que é perigoso, um bairro perigoso, que tem ladrão, essas coisas. Mas eu estou aqui para pedir para os vereadores, não só mirins, mas também os adultos, o governo, que dê uma olhada nas escolas. Porque as escolas hoje em dia não têm uma cobertura, quadra, não tem uma quadra, como eu já citei, não tem materiais, o que acaba dificultando não só a convivência das pessoas na escola, como também a convivência de um aluno no dia a dia. E antes de finalizar, gostaria de falar sobre o meu requerimento de hoje, que vai ser sobre a cobertura da minha escola Loresita Bowman. Depois de tudo que eu disse sobre as dificuldades das crianças para praticar exercícios físicos, o sedentarismo, a alta porcentagem de crianças acima do peso e etc., eu só tenho uma pergunta para fazer a vocês. Vocês acham que não é importante essa cobertura? Muito obrigado.